gente começa a palestra de hoje fazendo um questionamento. Nós estamos preparados para o mundo de regeneração que está a caminho, que está cada dia mais próximo? Afinal de contas, as provas e expiações estão com os dias contados. Nós já estamos num processo evolutivo onde situações acontecem o tempo todo, tragédias coletivas, desencarnes coletivos, situações de terror que nós, em dados momentos, não entendemos os porquês disso tudo, mas a grande verdade é que as coisas estão acontecendo, nada é por acaso, e realmente estamos num processo muito importante, dada a situação que nós teremos mais favorável no futuro. Talvez não nessa encarnação presente, mas nas próximas, quando aqui estivermos de novo, se aqui estivermos de novo, é evidente que teremos um planeta muito, mas muito melhor mesmo, em função dessa transição que está acontecendo. Se a gente for olhar hoje, esse processo de transição realmente já começou em função das grandes tragédias. Nas últimas décadas, nós podemos contabilizar inúmeras epidemias, inúmeras situações de desencarnes coletivos, aviões caindo, prédios pegando fogo, circos pegando fogo, pessoas realmente desencarnando em massa em um processo muito mais rápido, muito mais avançado em relação à quantidade do que em outros tempos. Existe um livro, Cartas de uma Morta, de Maria João de Deus, que é a mãe do Chico, salvo engano, é o terceiro livro que o Chico Xavier escreveu, psicografou, e ela traz alguns textos. Eu vou ler o primeiro texto, são dois ao todo, que eu trouxe para a palestra de hoje. O primeiro, ela diz assim: após adaptar-me mais ou menos a essa nova vida, a vida de desencarne, né, a vida no outro lado, ocorreu-me como vós poderia rever e solicitei de um instrutor informação a respeito. Sabes em que direção está a Terra? Perguntou ela. Diante de minha natural ignorância, apontou-me com a destra um ponto escuro que se perdia na imensidade, recomendando fitá-lo atentamente. Afigurou-se-me vê-lo crescer dentro de um turbilhão de siropos indescritíveis. Parecia-me contemplar a impetuosidade de um furacão a envolver grande massa compacta de cinzas enegrecidas. Tomado de inusitado receio, desviei o olhar. Porém, o meu solícito guia exclamou com brandura: lá, naquele ponto escuro, está a terra, com os seus contrastes destruidores. Os ventos da iniquidade varrem-na de polo a polo entre os brados angustiosos dos seres que se debatem na aflição e no morticídio. O que viste é o efeito das vibrações antagônicas emitidas pela humanidade atormentada nas calamidades da guerra. Lá, alimentam-se as almas com a substância amargosa das dores e sobre a sua superfície a vida é o direito do mais forte. Então, esse é um trecho desse texto de Maria João de Deus, a mãe do Chico Xavier. E aí existe um outro texto de Emmanuel, chamado Resgates Coletivos, que a gente traz aqui. Sendo Deus a bondade infinita, por que permite a morte aflitiva de tantas pessoas enclausuradas e indefesas, como nos casos dos grandes incêndios? Essa foi a pergunta de um espírito. E a resposta pronta de Emmanuel: realmente reconhecemos em Deus o perfeito amor aliado à justiça perfeita. E o homem, filho de Deus, crescendo em amor, traz consigo a justiça imanente, convertendo-se, em razão disso, em qualquer situação, no mais severo julgador de si próprio. E o Espiritismo, ele é justamente isso. Né? Ele nos mostra que o grande tribunal do mundo não está lá no fórum, não. O grande tribunal do mundo é a nossa consciência. É a nossa consciência que nos julga quando nós já temos consciência dos fatos, quando nós já atingimos um certo nível espiritual, a nossa consciência nos julga diante da menor das falhas. Né? Então, é isso que ele diz. Quando retornamos da Terra para o mundo espiritual, conscientizados nas responsabilidades próprias, operamos o levantamento dos nossos débitos passados e rogamos
os meios precisos a fim de resgatá-los devidamente. Aquele planejamento reencarnatório que muitas vezes nós pedimos pelas situações embaraçosas que nós enfrentamos nesta ocasião. É assim que muitas vezes renascemos no planeta em grupos compromissados para a redenção múltipla, o que nós estamos assistindo hoje com a pandemia. Invasores elaqueados pela própria ambição, que esmagávamos coletividades na volúpia do saque, tornamos a Terra com encargos diferentes, mas em regime de encontro marcado para desencarnação conjunta em acidentes públicos. Exploradores da comunidade, quando lhe exaurimos as forças em proveito pessoal, pedimos a volta ao corpo denso para facearmos unidos o ápice de epidemias arrasadoras. Promotores de guerras manejadas para assalto e crueldade pela megalomania do ouro e do poder, em nos fortalecendo para a regeneração, pleiteamos o plano físico a fim de sofrermos a morte de partilha aparentemente imerecida em acontecimentos de sangue e lágrimas. Corsários que ateávamos fogo a embarcações e cidade na conquista de presas fáceis, em nos observando no além com os problemas da culpa, solicitamos o retorno à Terra para a desencarnação coletiva em dolorosos incêndios inexplicáveis sem a crença na reencarnação. O texto ele se alonga um pouco mais, só que a gente tem um tempo um tanto limitado, nós temos que acelerar um pouco, apenas ficando para conosco o entendimento das lições, que é o mais importante. Esse texto do Emmanuel, do livro Chico Xavier Pede Licença, da editora GEM. Então, nós vivemos um período de transição. A pandemia, de acordo com esse livro aqui, ó, que é do Divaldo Franco, No Rumo do Mundo de Regeneração, é um livro novo. Esse período de transição já começou. E a pandemia, que é um processo, é mais um degrauzinho em direção ao planeta de regeneração, que a humanidade viverá um dia, ele nos traz, um dos espíritos, nos traz a seguinte mensagem que eu lerei na íntegra, a página 96 até a página 98. Nesta soberana composição, também ressudam as vozes humanas em descompasso pelas dores insuportáveis dos fenômenos angustiantes que graçam na Terra. São os seres humanos que estertotaram, é assim mesmo, são palavras difíceis, nos equívocos, nos quais se fixaram na queda aos abismos que se permitiram, na rebeldia desvairada que os domina, nos resgates inadiáveis a que estão sendo submetidos. A providência atende aos apelos dos sofredores que sentem necessidade de paz e permite a pandemia ultris para fazê-los despertar para a realidade de seres imortais que são, de modo que se revejam e se autoanalisem, voltando, no caso, aos caminhos do amor que ficaram atolhados de ódio e soberba, de viciações e embriaguez dos sentidos. À medida que a cultura vinha enlouquecendo os seres narcisistas e utilitaristas, tornava-se inevitável um movimento edificante reacionário à luxúria e à anarquia. Fingia-se acreditar que a vida é resultado do fortuito, do inimaginável, sem objetivo, qual se fosse a Terra, um nau fantasma que apareceu no mar do cosmo e logo mais se consumiria do nada. Aproveitar as suas concessões grosseiras seria a única maneira de viver, de desfrutar a existência caótica para eles. Tudo quanto induz ao amor e à renúncia das paixões animalizadas tem recebido aceitação indiscutida, enquanto as propostas de saúde moral tombam na zombaria e no descrédito. Como essa é uma visão nefasta e mentirosa, as leis que a engendraram e a comandam sob a orientação de Deus, após experimentarem muitas guerras entre nações que são submetidas por outras mais poderosas, surgiram com a proposta da pandemia que aterroriza os mais audaciosos e os menos corajosos. Países tecnologicamente bem equipados e moralmente perdidos no ateísmo e nas suas famanazes correntes de poder,
Apaixonados pela transitoriedade do seu tempo, encontraram na microbiologia vírus destrutivos para uma futura guerra biológica. Quando seus argumentos de força e de compressão falharem, poderiam trabalhar cepas de influenza e outras doenças, criando na atualidade o terrível assassino que ora os vence também. Eis aí o resultado infeliz dos seus sonhos de soberania e grandeza, transformando-se em pesadelos terríveis sem um despertar tranquilo. São como pigmeus pretensiosos que estão descobrindo as bordas do conhecimento, mas se encontram muitíssimo distantes da realidade da vida. O Senhor de bondade e sabedoria a todos convoca a reflexão pela própria impotência, a redescobrir a pequenez. A semelhança de vezes anteriores, em que as pandemias ameaçaram a existência humana e desapareceram após cumprirem o seu objetivo, a atual é portadora de um programa seletivo de espíritos para preparar o advento dos novos tempos. E a entidade fala muito mais, explica inclusive que muitas dessas pessoas que estão desencarnando é porque devem cumprir um papel importante do outro lado, na ajuda ao combate à pandemia. Outras, infelizmente, não aproveitaram as oportunidades que tiveram e irão morar em outros planetas, ajudando no avanço dos outros orbes, ajudando no avanço desses outros planetas, desses outros mundos. Ou seja, não mais voltarão a habitar a Terra em função dos equívocos cometidos reiteradamente da má vontade em evoluir espiritualmente. Então, como será a Terra um dia? A gente pergunta. E a Maria João de Deus traz, em uma de suas viagens a Saturno, por exemplo, no livro ainda Cartas de uma Morta, ela traz tal texto para a gente. Um dos planetas cuja constituição mais me impressionava, quando raramente me entretinha com essas questões na Terra, era Saturno, imaginando como seriam prodigiosos os fenômenos da luz em sua superfície, em virtude de seu anel e numerosos satélites. Revelando essas preocupações ao meu mentor, que prosseguia dispensando-me carinhosa proteção, concedeu-me o seu valioso auxílio para que eu pudesse excursionar aquele orbe distante. Bastou que fixássemos em nossa mente semelhante desejo, para que me visse ao lado de um boníssimo companheiro envolto em atmosfera diferente da que me era habitual nas adjacências da Terra. Vi-me, então, numa superfície diversificada, onde parecia pisar sobre um amontoado de massas mais ou menos análogas ao gelo, sentindo-me envolvida numa temperatura singular. Avistei muito distante, como um novelo de luz, levemente azulada, o sol. Todavia, só pude saber que se tratava desse astro, porque me disse o esclarecido mentor e devotado guia, tal era a diferença que eu constatava. A luz se espalhava por todas as coisas, mas o seu calor era bem menor, dando-me a impressão de frescura e amenidade, arrancando do cenário majestoso que eu presenciava tonalidades de um rosa pálido e de um azul indefinível. Vi depois várias habitações de estilo gracioso, onde predominavam grandes colunatas artisticamente dispostas, decoradas com uma substância para mim desconhecida, que mudava de cor em lindíssimas nuances aos reflexos da luz solar. Uma vegetação estranha coalhava ao solo branco, às vezes brilhante. A clorofila, também, que se conhece no planeta terráqueo, devia estar substituída por outro elemento, porque todas as folhagens e ramarias eram azuis. Contudo, os espécimes de flores que eu tinha sob as vistas eram de coloridos variados, apresentando as suas singularidades, tonalidades quando refletiam a luz circunstante. Flores extraordinárias pela sua originalidade e perfume ornamentavam todo o ambiente. Ante a minha atitude de assombro, o guia explicou. Vês, filha, estamos na superfície de Saturno, onde o dia se compõe de 10 horas e as estações duram mais de 7 anos consecutivos, segundo a contagem do tempo no planeta que deixaste.
Aqui a situação climatérica é eminentemente benéfica, em razão do equilíbrio da obliquidade da eclíptica, propiciando aos habitantes deste planeta elementos de duradoura saúde. Então, quer dizer, lá eles são mais saudáveis, eles são mais elevados, eles vivem mais. Então, nós estamos diante de outras realidades. E a Terra, de uma maneira ainda que nós não sabemos como, ela estará diferente um dia. Será um planeta completamente diferente, com espíritos que hoje estão se preparando para habitá-la no futuro. E aí nós viajamos um pouquinho agora também pelas passagens das obras básicas, né? Em O Evangelho segundo o Espiritismo, caracteres de um homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se a todas as suas vontades. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida são, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa, paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes que em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros antes dos seus. O egoísta, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos, e todos nós somos irmãos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema aos que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Então, como é que nós estamos diante desse caminho, né? Diante dessa estrada redentora? Nós estamos fora da estrada, perdidos, mirando outras direções? Mirando para lá, ao invés de seguir aquela linha reta, ou nós realmente estamos dispostos, caminhando na direção certa, na direção ao mundo de regeneração? Nós estamos na linha? Nós estamos fazendo tudo direitinho para que a gente mereça voltar à Terra numa outra situação e não a outros planetas mais atrasados ainda? Ou seja, em planetas com ainda mais provas, com ainda mais expiações, com ainda mais tristezas? A Terra está no período de transição. É preciso vestir a camisa de um dos dois times, do time de Jesus ou do time que é formado pelos adversários da luz, né, pelos adversários da doutrina de Cristo, do cristianismo primitivo ou do espiritismo, que é o cristianismo redivivo. Então nós estamos em qual time? Nós vamos jogar ao lado de quais jogadores? Ao lado de Jesus, ao lado de Madre Teresa de Calcutá, ao lado de Chico Xavier, ao lado de Emmanuel, ao lado de André Luiz, ao lado de Eurípides Barçanufo, de Ivone Pereira, de tantos outros, de Valdo Franco, Joana de Ângeles, enfim, desse timaço que faz o bem, que faz caridade, fora os anônimos que não são tão conhecidos, mas eles existem, estão por todos os lados. Ou seja, a Terra avança à medida que as pessoas avançam. O planeta, num ponto de vista geral, pela quantidade de habitantes, aparentemente está mais difícil de viver aqui hoje do que ontem. No entanto, há muito mais espíritos dispostos à prática da caridade hoje do que ontem. Porque à medida que a quantidade de habitantes aumenta, é evidente também que os pontos de luz aumentam. Então, nós estamos diante de
inúmeras circunstâncias e de objetivos contrários, às vezes, ao nosso. Há muitas entidades maléficas, entidades equivocadas, que querem prejudicar a marcha, que estão desesperadas, porque as pessoas, aos poucos, através da doutrina dos espíritos, através da interferência espiritual, passa, então, a caminhar uma direção mais segura. E eles não querem, eles querem barrar a jornada. Mas nós temos que entender que existem alguns mecanismos que nós já passamos algumas vezes e a gente repete, para neutralizar as más tendências desses adversários da luz. A primeira delas, conhece-te a ti mesmo. Nós temos que saber que nós temos falhas, nós temos ímpetos negativos, nós temos potencialidades divinas e outras falhas morais que muitas vezes são potencializadas por aqueles espíritos que querem o nosso mal, querem a nossa queda, ou que simplesmente querem a queda de Jesus, querem a queda da doutrina de luz que Jesus nos trouxe há 2000 anos, né, o cristianismo primitivo. Então, tudo isso nós temos que levar em conta e vigiar os nossos atos. Então, nós começamos vigiando, fazendo o exame de consciência, antes de dormir, com uma caneta, um papel, escrever, ou no celular, hoje em dia está mais fácil, o que você acertou, o que você errou naquele dia, e no dia seguinte tentar acertar de novo e não cometer o mesmo erro de novo. Então, nós temos também que orar, porque orando nós neutralizamos as nossas más tendências. Nós temos o acesso ao passe, aos passes online também. Nós temos acesso às músicas clássicas que tranquilizam os ambientes, nós temos acesso às leituras edificantes, nós temos acesso ao sono útil, à oração do copo d'água, ao evangelho no lar, há uma infinidade de coisas realmente muito boas para o espírito. E quando nós neutralizamos as nossas más tendências, nós então nos lembramos daquela frase de Madre Teresa, a quem eu considero alguém muito próximo de Chico Xavier. Eu a comparo com o Chico em função da missão, em função de tudo que ela fez, numa outra religião, mas de tudo que ela fez. E ela dizia assim, as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Então nós temos que ir na direção que a Madre Teresa nos aponta também, né? Querer fazer as coisas boas acontecerem, fazer o bem, praticar o bem, ajudar as pessoas, não permitir que as pessoas saiam de nós piores do que quando chegaram. Temos que fazer a nossa parte, temos que amar, temos que evangelizar, temos que cuidar. Divaldo diz que nós nascemos para servir e amar, mas muita gente pensa o contrário, que nasceu para ser servida, que nasceu para ser amada. Nós temos que servir, nós temos que amar. Então abrir os olhos e imaginar que todas as pessoas são casas em construção. Todo mundo está aprendendo. E aí a gente fica mais tranquilo, sem exigir muito do outro. Viu a outra pessoa na rua, está passando de carro ou no trabalho? Feche os olhos e deseje o bem para aquela pessoa. Deseje o bem. Então, laços fluídicos de simpatia vão de encontro a ela, que voltam até você, e você então começa a construir relações. Você passa a ter 1 milhão de amigos, como diz a música, 1 milhão de amigos encarnados e também desencarnados. Passa a colecionar boas relações, isso é fantástico. Então nós estamos diante de um único adversário real, que somos nós. Nós somos os nossos adversários. Então, lutemos o bom combate, vencendo a nós mesmos, vencendo aquela nossa falha moral, aquele ciúme, aquele egoísmo, aquele orgulho que atrapalha tanto em alguns momentos, ou quase sempre. Vamos vencer tudo isso. Afinal, nós não passamos de ciscos, como bem diz nosso querido amigo Chico Xavier, que vai além. Jerônimo Mendonça chegou a ele e disse: Chico, o médico disse que eu estou por um fio. Aí aparece Emmanuel através do Chico e diz: diga a ele que, no caso, o fio dele é de aço, porque o trabalho no bem engrossa o fio da vida. Então essa foi a palestra de hoje. Eu convido
todos vocês que quiserem também ter acesso às outras palestras e se inscrevam no canal Espiritismo pelo Mundo no YouTube. Serão todos muito bem-vindos. Agora eu peço que vocês fechem os olhos, só para a gente fazer uma prece bem bonita para fechar a palestra de hoje. Todos fechem os olhos. Eu vou aumentar um pouquinho uma musiquinha aqui para a gente poder só se concentrar. Senhor, nos abençoe diante de tantas dificuldades que o mundo enfrenta. Permita, Senhor, que todos nós tenhamos uma segunda chance, que todos nós tenhamos a possibilidade de nos redimir dos nossos atos, de começar agora a fazer um novo fim. Nos dê mais tempo, Senhor. Diante da pandemia, desse vírus invisível, desse monstro que castiga, nós sabemos também que tal monstro não passa de professora que educa, não passa de enfermeiro que cura o perispírito de muitos. No entanto, Senhor, temos muito a fazer. Temos uma vida inteira a caminhar. Temos muitas coisas que ainda não foram feitas. Temos perdão que deve ser dito. Temos o amor que deve ser praticado. Então nos dê tempo, Senhor. Nos dê tempo. Nos dê tempo e muita luz para que nós possamos agora começar a fazer um novo fim. Que assim seja.